Nesse vídeo eu vou mostrar como usar o Notion para priorizar as suas atividades e focar no que é mais importante. Primeiro, eu vou criar uma nova página e configurar para usar toda a largura da tela. Depois disso, vou criar um database inline para armazenar as tarefas. Vou alterar a propriedade name para tarefa. Aqui eu vou descrever brevemente qual é a tarefa. Depois, vou alterar a coluna Tags para Importância, para classificar as atividades em importante e não importante. Por isso, vou mudar o tipo da propriedade para Select. E também vou alterar a cor de cada opção. As tarefas importantes serão da cor vermelha e as não importantes, amarela. Agora, vou adicionar uma coluna para indicar a urgência da atividade. Ela também será do tipo Select e terá duas opções, urgente e não urgente. E eu também vou alterar a cor da opção urgente para laranja e não urgente para azul. Eu vou criar um toggle heading chamado Inbox e vou colocar um emoji de caixa de entrada. Para colocar o emoji, eu vou digitar 2 pontos e começar a digitar o nome dele. Aí é só escolher o emoji que você quer. Depois eu vou arrastar a minha tabela para dentro desse toggle. Aqui vão ficar as atividades que ainda não foram priorizadas. Para isso, eu vou criar um filtro onde a propriedade importância está vazia e a propriedade urgente também está vazia. Depois disso, eu posso esconder as propriedades importância e urgência da tabela. Para isso, eu vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Properties. Agora é só desmarcar as propriedades que eu quero esconder. Agora, eu vou dividir a página em 2 colunas e para isso eu vou usar o elemento Quote. Depois, eu vou trazer a linha até o fim do toggle Inbox para criar uma nova coluna. Para aumentar o tamanho dessa linha divisória, eu vou usar Shift Enter até atingir o tamanho que eu quero. E se você quiser, também pode mudar a cor dessa linha. Para isso, é só clicar nesses 4 pontinhos e alterar a cor da letra. O próximo passo é priorizar as atividades de acordo com sua importância e urgência. Eu vou criar um toggle heading chamado Prioridades e colocar ao lado da linha divisória. Logo abaixo, vou criar um Linked Database e escolher o database Minhas Tarefas, que criamos no início. Um Linked Database funciona como um espelho de um outro database. Qualquer alteração que for feita aqui será refletida no database original. Para facilitar a priorização, eu vou criar uma visualização em quadros. Para isso, vou clicar em Add View e escolher a opção Board. A propriedade que eu vou usar para agrupar os quadros será importância. Você pode fazer isso clicando nos 3 pontinhos e depois em Group, e escolher a propriedade importância em Group By. Agora eu vou fazer uma subdivisão das tarefas. Para isso, eu vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Subgroup. Depois vou escolher a propriedade urgência. Depois disso, eu vou criar um filtro para exibir as tarefas em que a propriedade importância não está vazia. E também que a propriedade urgência não está vazia. Nessa visão, eu só quero mostrar as atividades que já estão priorizadas. Por isso, eu também vou esconder os grupos que mostram atividades que não têm as propriedades importância e urgência preenchidas. Para isso, eu vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Hide. O primeiro passo é colocar na seção Inbox todas as atividades que precisam ser feitas. Não se preocupe em priorizar agora, a ideia é só tirar as tarefas da cabeça. Depois de passar tudo para o Notion, chegou a hora de priorizar. Para cada tarefa, você vai classificá-la de acordo com a importância e a urgência. Você pode fazer isso editando a tarefa e alterando as propriedades importância e urgência. Ou então, você pode arrastar a tarefa de Inbox
direto para as propriedades. Marcar consulta médica de rotina é importante, mas não é urgente. Agora, pagar a conta de luz atrasada é importante e urgente. Ir ao mercado pode ser priorizado como urgente e não importante, enquanto checar as redes sociais pode ser não urgente e não importante. Com as tarefas priorizadas, você pode se concentrar primeiro nas tarefas urgentes e importantes. E também pode esconder as tarefas que não são urgentes para evitar distrações. Mas para facilitar ainda mais na hora de escolher a próxima atividade, vamos criar mais algumas visualizações dessa tabela. As tarefas classificadas como importante e urgente devem ser as primeiras a serem feitas. Eu vou criar uma linha divisória digitando 3 tracinhos e depois Enter. Depois, eu vou criar um toggle heading com o título Faça Agora. Logo abaixo, vou criar um linked database e escolher o database Minhas Tarefas. Agora, eu vou criar um filtro para exibir apenas as atividades com a propriedade importância igual a importante e a propriedade urgência igual a urgente. Como o foco dessa seção é a execução de tarefas, eu vou mostrar apenas o nome da tarefa. Para esconder as outras propriedades, eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e depois em Properties. As tarefas urgentes e não importantes, como ir ao mercado, por exemplo, podem ser delegadas para outras pessoas ou automatizadas. Para essa seção, eu vou começar criando uma linha divisória, digitando 3 tracinhos e depois Enter. Depois, eu vou criar um toggle heading com o título Delegar. Logo abaixo, vou criar um linked database e escolher o database Minhas Tarefas. Agora, vou criar um filtro para exibir apenas as atividades com a propriedade importância igual a não importante e a propriedade urgência igual a urgente. Eu também vou criar uma propriedade delegado para, do tipo texto. Essa propriedade vai me ajudar a acompanhar a execução das atividades que foram delegadas. Aqui eu vou deixar apenas as propriedades tarefa e delegado para. Para esconder as outras propriedades, eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos e depois em Properties. As tarefas importantes e não urgentes não precisam ser feitas na hora, mas é interessante agendá-las para que não sejam esquecidas e acabem virando uma urgência no futuro. Para essas tarefas, eu vou criar uma linha divisória e um toggle heading com o título Agendar. Logo abaixo, vou criar um linked database e escolher o database Minhas Tarefas. Agora, eu vou criar um filtro para exibir apenas as atividades com a propriedade importância igual a importante e a propriedade urgência igual a não urgente. Eu também vou criar uma propriedade data do tipo date. Essa propriedade vai me ajudar a definir uma data para executar essa tarefa. Aqui eu vou deixar apenas as propriedades tarefa e data. Para esconder as outras propriedades, eu vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Properties. Se você quiser, também pode visualizar as tarefas agendadas no formato de calendário. Para isso, clique em Add View e escolha a opção Calendar. Depois, clique em Create. Nesse caso, você vai precisar criar novamente o filtro para exibir apenas as tarefas importantes e não urgentes. As tarefas que ainda não têm uma data definida estão aqui na opção No Date. As atividades que não são urgentes e não são importantes podem ser simplesmente eliminadas. Elas não requerem atenção imediata e também não contribuem para os nossos objetivos. Esse método de priorizar tarefas é chamado de matriz de Eisenhower e ajuda a manter o foco no que precisa realmente ser feito. Espero que esse vídeo te ajude a priorizar melhor as suas tarefas. Até o próximo vídeo!